Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Landegraaff, arqueólogo aqui na cidade do Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Espero que estejam todos bem. Esse vídeo vai falar, vou fazer um resumo na realidade da história de Rio Grande. Rio Grande completou 288 anos agora no dia 19 de fevereiro de 2025. Então teria que encerrar essa semana ou começar a semana no domingo, né? Com um vídeo falando desse período, fazendo um resumão, né? Da cidade do Rio Grande, sendo que a maioria dos fatos que eu vou falar aqui para vocês, dos acontecimentos, tá? Eu já tenho vídeos aqui no canal, então quem quiser se aprofundar um pouco mais, é só procurar. Só procurar. Bom, vamos lá. A história nos conta que em 1737 Rio Grande foi fundada, né? O forte é fundado, o Forte Jesus Maria José, com a chegada do almirante José da Silva Paz. Mas a história de Rio Grande, dessa região, ela não começa a partir desse ano. Já havia rotas de tropeirismo passando por aqui, né? O ponto mais extremo que havia de Portugal era a cidade de Laguna, região de Laguna, lá em atual Santa Catarina. Mas antes disso mesmo, já havia os povos originários. Rio Grande tem mais de 100 sítios arqueológicos registrados no IFAM e grande parte deles são antes da era colonial, antes da era de invasão, né? Então nós temos cerritos, né? Nós temos uma história dos povos originários, os povos indígenas, na cidade do Rio Grande. Isso nunca pode ser esquecido, porque sempre se conta, né, na visão europeia. Então tem um vídeo aqui no canal, chama-se Rio Grande Antes de Nós, né? O lugar antes de nós. Então é muito interessante. Quem quiser se aprofundar, só manda aí um comentário que eu faço uma sugestão de bibliografias. Tá? Bom, 1737, início oficial com a fundação do Forte Jesus Maria José, como eu falei. O Zé da Silva Paz ele vem com uma missão que primeiramente vai até o Rio da Prata, onde desde 1680 Portugal já tem a colônia do Sacramento, né? É um território espanhol da coroa de Espanha, então obviamente gerou diversos conflitos entre idas e vindas, dominação, fundação da colônia, destruição, tomada pela coroa espanhola, retomada de Portugal, etc. Tá? Portugal envia o José da Silva Paz para fazer essa missão de atacar a região do Prata, em especial Montevidéu. Depois disso ele retorna aqui para a região, retorna não, ele passou, né? Depois ele vem para a região onde ele oficialmente funda o forte. E é um dos objetivos, o objetivo principal na realidade é garantir o território meridional do Brasil, o extremo sul do Brasil, né? Para a coroa portuguesa. Esse é o principal objetivo. Depois disso, tá? Vai se passar algum tempo. Em 1751, o Rio Grande é elevado à condição de vila, tá? Ela deixa de ser um povoamento, somente um local militar, né? E passa a condição de vila quando se instala o Pelourinho. E também tem um canal aqui no vídeo falando sobre o Pelourinho em Rio Grande. Aliás, é o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal. Em 1763, Rio Grande vira uma cidade espanhola, vira uma vila espanhola. Tá? Os espanhóis tomam a vila do Rio Grande. Na realidade, é dito que ela foi entregue, porque os portugueses foram embora antes dos espanhóis chegarem, e quando os espanhóis chegam em 1763, não houve nenhum tipo de resistência. Isso foi muito complicado, não só pela desorganização e a fuga, mas também pela maneira que aconteceu. Tá? Isso gerou um livro que foi editado pela Biblioteca Rio Grandense. Esse livro aqui, ó, que eu já apresentei como leitura, acredito eu, né, no vídeo sobre Rio Grande Espanhol, A Devassa. Tá? É um livro muito difícil de se conseguir, mas eu fiz PDF desse exemplar. Quem quiser também é só comentar aí que eu encaminho o PDF desse exemplar. Bom,
Lá em 1776, ou seja, 13 anos depois da tomada de Portugal, ou da Espanha, da cidade, da vila do Rio Grande, Portugal retoma, tá, a vila do Rio Grande. Não foi a primeira tentativa, mas eles conseguem a retomada. Tá? E essa história vocês podem ter uma ideia melhor visitando o Espaço Cultural Rio Grande de São Pedro, que fica lá no centro da cidade, no centro histórico, na rua Zalone 61, que através de maquetes, manequins, diversos objetos que foram feitos pelo José Espíndola e está à disposição para visitação, pagando uma taxa de contribuição ali, tu vai entender bem desde a fundação até a retomada dessa história militar. Bom, aí depois da retomada em 1776, em 1780 Rio Grande vai começar a mudar e vai começar a desenvolver sua economia. Como? Através das charqueadas. Vai começar o processo de charqueadas aqui no Rio Grande do Sul, em especial na região sul, aonde nós temos Rio Grande com seu porto. Né? Que, aliás, isso é o principal, né? A entrada da Barra é o único porto marítimo do extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e que vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico da cidade. Em 1780 se começa esse ciclo das charqueadas, lembrando que as charqueadas começam no município do Rio Grande, tá? Que onde hoje é Pelotas, que se chamava São Francisco de Paula, é município do Rio Grande. E essa divisão vai vir só no século XIX. Estamos aqui no século XVIII. E aí, a partir desse momento, começa um grande desenvolvimento, como eu estou frisando, quando vai sair os commodities que a gente conhece hoje, mais a matéria-prima. Sai o charque, sai ossos de animais, quilina de cavalo, grãos, trigo, etc, etc, etc. Tá? E vem pelo porto as manufaturas, que é os produtos industrializados. Tá? E aí Rio Grande vai se tornar uma cidade cosmopolita, porque aí vai ter diversos países atuando aqui, consulados, representantes de países da Europa, de toda a parte da América também, porque tem economia, né, voltada na importação e exportação. Para entender esse primeiro período, eu tenho uma sugestão de leitura, que é da Maria Bertolini Queiroz, A Vila do Rio Grande de São Pedro. Tá? Tá meio ruim para ver? Vou botar aqui, que esse aqui fica melhor. Tá? Esse livro aqui, eu não tenho ele em PDF, mas eu tenho um xerox dele. Se alguém se interessar, a gente combina e podem tirar cópia. É um livro muito bom, ela vai nas fontes primárias, tá? Explica direitinho como aconteceu essa chegada, essa colonização. Buenas, 1833, Rio Grande já é uma cidade, já é uma vila consolidada economicamente, né? Entra e sai todos os produtos aqui pelo porto para todo o estado do Rio Grande do Sul. E em 1833 nós temos o Quilombo do Negro Lucas, que termina, destruído em 1833, mas que começa no início do século XX, que é a história da resistência contra o processo de escravidão. Tá? E aí eu sugiro, né, o livro, para quem quer entender um pouquinho sobre essa história e também entender um pouquinho sobre o processo do regime de escravidão e, principalmente, a questão da vida da população africana, afrodescendente na cidade do Rio Grande, o livro Quilombo do Negro Lucas, que é de minha autoria, vencedor da Lei do Livro, tá? De 2023. Então, esse livro, a sugestão está à venda ainda, é só fazer contato. Está lá no Sebo Passatempo, que está na Luiz Loreia, frente à Câmara de Vereadores agora, nova sede, e na livraria Hipocampus também. Tá? Bom, passado isso, em 1835, Rio Grande se torna oficialmente cidade. Mas com isso também se tem a emancipação da Vila do Norte, que hoje é atual São José do Norte, que também vai se emancipar de Rio Grande, vai se separar, e de São Francisco de Paula, que vai se tornar Pelotas. Tá? Em 1835 nós também temos a questão da Revolução Farroupilha, para alguns a Guerra do Charque, que se inicia em 1835, termina em 1845, e Rio Grande acaba virando sede do governo, né? Porque Rio Grande perde essa condição de sede do governo com a invasão espanhola.
que vai provisoriamente para Viamão e depois vai para Porto Alegre. E aí Rio Grande acaba voltando a essa condição porque os representantes do governo imperial, os que comandavam, fogem de Porto Alegre e vêm para Rio Grande. Rio Grande faz um bloqueio naval, os imperiais, né, para que os farroupilhas não recebessem nada de mantimentos, de suprimentos, etc. E aí tem grandes questões históricas que contam sobre isso. Rio Grande nunca foi uma cidade dominada pelos farroupilhas. Houve uma grande batalha em São José do Norte, tá, onde morreu centenas de pessoas, soldados, né? Então não se conseguiu essa dominação por parte dos farrapos, tá? Mais adiante um pouquinho, aí começa uma mudança na questão econômica da cidade, que é em 1873 se funda a Rengetz, a fábrica de tecido Rengetz, que é uma fábrica que é pioneira no sul do Brasil e no Brasil, é a primeira grande fábrica de têxteis do Brasil, tá? E aí vai começar a se desenvolver o capitalismo no Brasil, na cidade do Rio Grande em especial, que vai levar a chegar ao final do século XIX, início do século XX, Rio Grande tendo mais de 100 tipos de fábrica, ou seja, ela se torna uma cidade operária, né? Bom comentar que durante esse processo de industrialização até 1888 se tem ainda o regime escravista, que vai acabar oficialmente em 1888, tá? E começa também com a política de branqueamento da população brasileira, levado a cabo pelo Império, Dom Pedro II, tá? Começa a chegar vários imigrantes. E Rio Grande recebe vários imigrantes. Alemães, italianos, poloneses, diversos países do mundo são casa de imigrantes que vêm para cá a trabalhar na indústria. Não que os brasileiros não participavam, mas vem esse processo de branqueamento do governo imperial. Tá? Então, no final do século XIX, início do século XX, Rio Grande tem uma vasta lista de indústrias. E Rio Grande vai concorrer com quem, na realidade? Concorre com São Paulo nesse processo de industrialização. Hoje, o estado de São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, o mais rico do Brasil, mas São Paulo segue esse processo. O que não vai acontecer com o Rio Grande, que até a década de 30, né, ainda tem esse processo de industrialização muito forte. Mas aí vem as crises, né, crises do capitalismo, com a quebra da Bolsa de Nova York, que causa uma crise mundial, mas Rio Grande já começa a perder essa condição, né, de uma área grande, de grande industrialização. Tá? Ainda tem um porto, já se vivia muito do porto, e isso acaba trazendo altos e baixos, né, que vai piorar ainda quando chega a ditadura militar, em 1964. Rio Grande acaba se tornando área de segurança nacional, o prefeito é cassado, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, era o Farid Salomão, que dá nome ao ginásio, agora Arena Farid Salomão. Passa-se todo o período da ditadura, com altos e baixos, né? A economia muito voltada para a questão da indústria do peixe, na Barra se instalam diversas empresas de fertilizantes, que até hoje se tem, e em 2010 vai começar um novo processo, um novo ciclo econômico, que é o Polo Naval. Tá? O Polo Naval vai durar por um pouco tempo, né? Devido às questões nacionais aí que são de conhecimento de todos. E Rio Grande atualmente é uma cidade com diversos problemas, um grande êxito de trabalhadores e trabalhadoras em busca de melhores condições de trabalho. Tá? Eu não tenho dados oficiais para dizer, mas são milhares de pessoas saindo da cidade do Rio Grande em busca de emprego, melhores condições. E Rio Grande hoje parece não, se tem uma clara evidência, tá, de que Rio Grande tem um grande potencial, tanto econômico, né, como social, principalmente na área de turismo, na área de indústria, a questão do porto, mas isso não acontece, né? O Rio Grande não dá aquele salto necessário para ter um ciclo, não um ciclo, mas ter uma atividade econômica permanente, tá? Uma coisa que eu me esqueci, em 1950, temos um outro fato importante na história do Rio Grande, que é o massacre da linha do Parque.
que também tem um vídeo aqui no canal, tá? Que em 1950, depois de comemorarem a entrada aqui perto do Pórtico, no atual Parque do Trabalhador, na época Parque Rio Grandense, é uma área verde, à beira da Laguna dos Patos, uma área conhecida como Saco da Mangueira. Os trabalhadores saem passeata para ir até o sindicato, que é a União Operária, que estava fechado, tá? Por ordem governamental. A polícia para esses trabalhadores, há uma discussão e a polícia atira e mata 4 trabalhadores, tá? Uma operária e 3 operários. E para quem quiser conhecer mais sobre isso, aí eu vou apresentar esse livro aqui, que eu já falei nesse vídeo, que é O Confronto da Linha do Parque, tá? No 1º de maio, que é o massacre, nós conhecemos o massacre da Linha do Parque, que é do Lenin Landgraf, que é meu filho, historiador, mestre em história, que vai lançar a 2ª edição agora em maio, tá? Essa edição aqui, ó, ela está esgotada, ela foi vencedora da Lei do Livro em 2021, tá? Mas agora em maio vai ter a 2ª edição, claro, vai ser previamente divulgado isso. Tá, pessoal, então foi um resumão assim para quem quer entender a cidade do Rio Grande, em cima de alguns fatos. Obviamente é um recorte, tem muita coisa a se saber, muita coisa a se aprender sobre a cidade do Rio Grande. Mas é isso, o Rio Grande é uma cidade com grande potencial, é uma cidade negra, uma cidade operária, uma cidade que tem uma história muito rica, que é considerada uma cidade histórica, mas que na prática sofre muito com o descaso em relação à história da cidade do Rio Grande. Tá? Não é falta de luta, tem movimento cultural, artístico, para defender esses patrimônios, patrimônio arqueológico, patrimônio histórico, o patrimônio arquitetônico. Tá? Mas, infelizmente, nenhum governo até hoje se preocupou com isso. Essa é a grande realidade. Então, se nós não fizermos, mais ninguém vai fazer. Ok? Sabia um pouquinho dessa história? Não sabia? Pois agora já sabe. Procura aí no canal os vídeos que eu comentei, os assuntos que eu comentei, tá? Curte, compartilha, ok? E se interessar mais pela cidade do Rio Grande, sobre essa história, porque é a sua própria história, aqueles que moram daqui, ou que tiveram parentes aqui, ou que já estiveram aqui e estão morando fora, tem muita coisa legal para saber. Tem esse nosso canal aqui no YouTube, tem um grupo no Facebook, Memórias... Coisas e Fatos do Rio Grande, tá? Onde a gente compartilha várias questões lá históricas, ok? Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!